Salve, amigo enxadrista, amiga enxadrista. Eu sou Alexandre Zog, psicólogo e gestalterapeuta aqui do canal As Soluções Criativas, um canal que ajuda você com informações, a respeito do jogo de xadrez e de como performar melhor no aspecto emocional em torneios, certo? E aqui no vídeo de hoje, na nossa playlist, rumo ao centro do jogo, vamos abordar os sistemas de cálculo em xadrez. Então, se é um assunto que lhe interessa, já me acompanhe depois da vinheta. Certo, muito bem, você, amigo, amiga enxadrista, certo? Está aqui comigo, me acompanha e faz parte aí da trajetória aqui deste canal. Nós temos essa posição, que é uma posição que esteve presente no vídeo sobre o ordenamento enxadrístico, o qual você pode acompanhar clicando ali em cima no card. E eu quero trazer para você uma situação aqui dessa posição. Como você faria aqui nessa posição, que lance você faria, que plano você teria aqui, certo? Para transformar a realidade dessa posição a seu favor. Por que te faço essa pergunta? Porque, meu amigo, minha amiga enxadrista, calcular é uma das tarefas essenciais do jogo de xadrez, E também é uma tarefa a qual muitas pessoas têm dificuldade ao longo da sua trajetória no xadrez. Os GMs, e mestres FIDE, mestres nacionais, um tanto menos por conta das suas preparações, e da sua alta evolução no jogo, mas também conseguem essa evolução a partir de uma trajetória. E cada um usa o seu método de cálculo com o qual tem mais referência, certo? Então, um método de cálculo no xadrez, ele é uma forma de calcular, de criar um lance e validar o lance. Só que o lance, ele é uma resposta para uma situação que está dada no tabuleiro, ou então para um problema que nos foi colocado a partir do lance do adversário, certo? Aqui essa posição vai ficar bem interessante. Ó. O adversário me coloca esse problema aqui, está ameaçando o meu cavalo que está nessa casa. E, como eu mostrei até lá no outro vídeo, tem essa informação aqui. Quando a gente joga essa variante da defesa moderna, é comum esse sacrifício. Então, isso é uma informação para eu gerenciar. Tá? E aí, a partir disso, eu joguei esse lance aqui, sabendo que o meu bispo está defendido pela minha dama. Então, a dama do meu oponente vai ter que se mover. Ela tem essas casas aqui, e nas brancas ela está bloqueada. Aqui o cavalo captura. Aqui ela pode ficar tranquila. Se ela vier para cá, tem esse bispo aqui, mas ela pode se defender por meio do próprio bispo ali. Ó. Agora, se a dama vem aqui, ela sofre esse ataque direto aqui.
Então, esse lance ele não teve maiores cálculos por trás dele, porque a princípio isso aqui, né, já passa o problema para o oponente. Então ele joga isso aqui, eu vou para o meu sacrifício temático, só que agora eu tenho um outro problema. Ó, essas casas brancas, meu bispo está praticamente inutilizado, a não ser nessa casa aqui. Então, eu avanço esse peão, recebo essa ameaça, ameaço lá a torre e capturo ele aqui. Vamos supor que em vez de jogar isso aqui, o oponente capturasse aqui, né? Ó, aí eu já jogaria aqui, né? Então aqui se conseguiu um peão de vantagem. Como normalmente são sistemas de cálculo, o Agard tinha um que dá muito bem nesse exemplo aqui, que é o seguinte: qual o teu plano, qual o plano do oponente, qual a tua peça que está pior. Minha peça que está pior é essa aqui. Então o oponente quer ganhar essa minha peça que está pior, eu jogo aqui e salvo ela. Só que isso eu já vi lá atrás, ó. Né? Lá atrás, uma possibilidade como essa aqui, certo? E o resultado, ó, nem tudo se resolve imediatamente. Ó. Eu ainda tenho essa diagonal a qual eu vou sofrer, posso sofrer pressões, né? O oponente acabou abandonando, ele não estava assim totalmente sem alternativas, ele tinha o que fazer, né? Não sei o que viu de problema aqui, né? E aí o Kotov, por exemplo, o que ele falava nos métodos dele, né? De buscar alguns elementos, né? Tipo a natureza das posições, se é uma posição tática ou estratégica, como estão os peões, como está a estrutura, onde estão os reis, tem peão colgante, esse rei está exposto, não está, né? Tem peças indefesas, quais peças estão atacadas, quantas forças de ataque há sobre determinada peça, certo? Então, é uma lista de praticamente 17 elementos. O Yusuf Dorfman, que foi o treinador do Etienne Bacrot, GM francês, e o Yusuf Dorfman também é um GM, desenvolveu um método específico para posições críticas, que também considera alguns fatores, principalmente posicionamento dos reis, posicionamento das damas, a estrutura, tá? Não necessariamente nessa ordem, o balanço estático e o balanço dinâmico da posição. Então, apenas quando se observa e se obtém informações sobre esses elementos, que aí o enxadrista, né, faz o seu
processamento de cálculo ali e decide qual elemento está preponderante numa posição para daí estabelecer o seu objetivo estratégico, né, e ordenar os lances para atingi-lo, né? Então perceba, né, eu mostrei aqui o meu processo que foi feito, né, durante a partida, o que eu considerei. Não sei se seria o mesmo que você consideraria, por favor, me diga aqui no comentário qual seria o seu lance, por quê, o que você faria nesse contexto, né? Como normalmente é o seu processo de cálculo, você pode colocar aí, né, nos comentários para a gente saber, quem sabe eu possa fazer um próximo vídeo abordando essas ideias que vocês trouxerem aí, certo? E até você poderia me dizer, tem algum processo que você segue normalmente? Qual desses você acha melhor? Tudo coisa para a gente conversar, né? Então, aqui agora a gente vê que também muitos jogadores desenvolvem assim dentro da maneira mais conhecida a sua forma individual, né, de realizar esse processo, né? Inclusive esse é o meu conselho para você. Estude as formas de cálculo, né, desses principais autores. Eles estão todos lá no método 6 pilares que a gente divulga aqui, inclusive links na descrição para você conhecer mais sobre o pilar análise com foco no cálculo, né? E você fazendo o seu estudo aí com esses autores, desenvolva o seu método, porque é você que vai estar calculando, né, durante a sua partida de xadrez. O método lances candidatos, por exemplo, que teve a sua raiz desenvolvida pelo Kotov, né, se baseia naqueles diversos fatores que eu coloquei ali. Então você vai precisar conhecê-los, tê-los em mente, vai ter que gerenciar essas informações ali durante uma partida de xadrez, vai ter que estar atento a elas para daí produzir o seu cálculo, né? Dependendo do ritmo que você estiver jogando, isso pode ser mais complexo, pode ser mais simples, né? E aí depende de muitas coisas, certo? Então, o ideal é você, a partir dos métodos que existem, formular o seu processo, né, e adaptá-lo às diferentes situações de jogo que vão estar se apresentando, certo? Esse foi o nosso conteúdo de hoje, então, e fica aqui o convite, caso você queira melhorar aí a sua performance no aspecto emocional durante os torneios de xadrez, tem a consultoria aqui do canal, e reforço que todas essas estratégias de cálculo e como aprendê-las, o que fazer com elas, você encontra no método 6 pilares, todas essas informações aí, links na descrição do vídeo. Eu agradeço você por existir e por me assistir. Não esqueça de comentar, né, a respeito do que eu te perguntei aqui nesse vídeo, e a gente se encontra na nossa próxima produção, certo? Um grande abraço e até lá. O que dizer da vida?